A pior derrota que nós podemos sofrer é desistir. Essa é a pior das derrotas. E é contra essa derrota que eu quero hoje bater em cima dela, pisar na cabeça dela, para que nós possamos se levantar e vencer as nossas dificuldades. A pior das derrotas é desistir. Então eu digo para você que, por pior que sejam as condições que você se encontra, você, meu amigo, que me acompanha pela televisão, pelas redes sociais, de maneira que eu não sei quantas pessoas alcançamos, seja nas mensagens que são cortadas, são enviadas novamente, essa mensagem ela é recortada, depois enviada para as pessoas. Eu não sei quais sejam os problemas que você está enfrentando. Não sei o que você passa a ponto de você sentir o desejo de desistir. E quando falo de desistir, é em todos os sentidos. Há pessoas que estão desistindo da vida, que é o dom mais precioso que você recebeu foi a vida. O dom mais precioso que você recebeu foi a vida de Deus. Alguns estão desistindo da vida, outros estão desistindo do casamento, outros estão desistindo dos filhos. E isso, diga-se de passagem, é algo que aos dias atuais que vivemos, nesses dias os dias das tecnologias, né? Nós vemos o quão difícil tem sido para as pessoas amarem umas às outras. Como tem sido difícil as pessoas se desvencilhar-se de redes sociais, daquela gana de querer e conquistar e não conseguir, chegar a um ponto de a pessoa pensar em trocar de ideia, trocar de trabalho, trocar de função, eu tenho que mudar. Aí você começa a ouvir algumas pessoas dizendo, eu fiz isso e desbloqueou minha vida, virou a chave, prosperei, isso e aquilo. E você vai muitas vezes ouvindo tanta coisa, que você acaba muitas vezes até mesmo vendo que você não chegou onde você imaginava que chegaria e você vai desanimando. Famílias nos dias de hoje são desprezadas. Quando digo isso para você, pense num país como o Brasil, né? Como temos ouvido essa frase polarizado, que quer dizer, há um polo de um lado, um polo de outro, há uma pessoa com uma ideia e outra pessoa com outra ideia, e esses ideais estão criando conflitos na sociedade, entre as famílias. E isso não digo nem pensando somente no viés político, né? Mas sim realmente no viés ideológico, que as pessoas estão realmente dispostas a tudo. Nós não temos que obrigar a ninguém a pensar como nós pensamos. Mas eu creio que a Bíblia, ela para nós é um manual de vida. Ele é o livro das instruções. E se a gente seguir as instruções como ela está aqui, nós vamos ser bem-sucedidos. Então veja que desistir é um caminho que talvez pareça sem volta, porque você desistiu, você já não luta mais pelo seu marido. Outro tempo, por pior que fosse seu marido, hoje, por exemplo, quantas pessoas já viram o marido aceitar Jesus, já viu o filho aceitar Jesus, mas outrora viram o filho na bebida, na droga, na perdição, viram uma família totalmente destruída pelo demônio, o demônio mesmo realmente usando a pessoa. Aí a pessoa vai a Deus, busca Deus, aprende ali, é liberta, tem uma libertação dos vícios, libertação de coisas que atrapalham a fé, que atrapalham a vida. Aí chega um momento que, quando essa pessoa muda, ela tem essa transformação na conversão quando conhece Jesus, ela tem aquele tempo de um marasmo, que parece que está tudo bem e ela pensa que nunca terá problema. Ela pensa que nunca enfrentará dificuldades. E aí é onde mora um dos maiores perigos da nossa vida. É acreditar que nós vamos ter desculpa a expressão que eu vou usar, vamos viver um Alice no País das Maravilhas. A vida não é um conto de fadas. Por isso nós temos que levar muito a sério a nossa vida. Nós não podemos brincar de Deus, brincar de igreja, brincar de fé, brincar de trabalhar. Nós temos que levar a nossa vida a séria. Nós podemos ser felizes, sorrir, podemos ter tantas atividades boas que nos distraia, né, que nos dá para a gente, né, os momentos ali de você poder estar com família.
mas você precisa, como necessidade, ter tempo com Deus. Isso é muito importante, porque em quantas oportunidades, por exemplo, você já viu Deus agir na sua vida? Você fala, pastor, olha, eu lembro quando meu marido aceitou Jesus, quando a minha esposa aceitou Jesus. Eu lembro quando meu filho veio falar, olha mãe, eu vou para a igreja com a senhora. É tão gostoso isso. É tão bom saber que nós estamos vendo pessoas que amamos se rendendo a Jesus. Agora, o fato de nós deixarmos de buscar a Deus, deixarmos de compreender que também virão lutas, mesmo servindo a Deus, mesmo andando com Jesus. Nos últimos anos, eu ouvi falar, inclusive, de pastores que tiraram a própria vida, pessoas que deixaram a base, o evangelho, as ansiedades desse mundo dominá-los. Deixaram tudo do que nesse mundo entrar o coração. E a Bíblia fala que nós temos que aprender a guardar o coração. Então, se você é essa pessoa que já esteve com Jesus, você já foi de uma boa igreja, você já aprendeu da palavra, você já aprendeu sobre Jesus Cristo, você já aprendeu sobre a verdade do reino dos céus, você já aprendeu, mas no meio do caminho apertou a dificuldade, apertou a situação, a ponto de você não acreditar mais. Pastor, eu já lutei demais pelo meu casamento, eu já lutei demais pelos meus filhos, agora estão grandes, agora são adultos, cada um deles faça o que quiserem, seja deles o que Deus quiser. E essas expressões talvez sejam não de alguém que tem um coração assim. Você quer lutar, você quer sim levantar, encarar o problema, você quer encarar as situações. O seu desejo é esse, mas o teu desânimo é tão grande, a sua tristeza é tão profunda, que você não enxerga a oportunidade nisso. Você não vê que Deus está disponível, basta você buscá-lo. Há um dito, né? Nunca foi eu, sempre foi Deus. Nunca foi você. Nunca foi você que fez alguma coisa para melhorar a coisa. Sempre foi Deus que operou. Sempre foi o Senhor que operou, claro, mediante atitudes que você teve. Eu digo que você que está entristecido, que está entregue, você que se entregou à situação, você que se entregou a problemas, e quando digo assim, não são somente problemas do cotidiano, porque há pessoas que estão emaranhadas em dívidas, há pessoas que estão cheias de doenças, enfermidades mortais, há casos terríveis, depressões profundas, crises de ansiedade profunda, mas eu digo para você que tem solução. O profeta Elias, já inúmeras vezes falei deste homem aqui em muitas situações, mas hoje especificamente eu quero falar você que tem esse problema espiritual, essa depressão, essa ansiedade. Jesus disse, não fiqueis inquietos por nada, por coisa alguma, não esteja ansioso pelo amanhã, não fique preocupado. Mas o profeta, um pastor, ele, com toda a capacidade de Deus dada sobre ele, a unção que tinha sobre ele, ele também pensou em desistir, ele também pensou em parar. Às vezes é o que nós passamos, e digo para você que acredito eu que todos os seres humanos já devem ter passado por coisas parecidas. Você quer desistir de tudo, você quer sair da igreja, você quer, ou melhor, você nem quer, inclusive, não é não sair, mas alguns não querem nem entrar. Algumas pessoas já não querem mais, elas não querem ouvir a pregação, porque é tanta bandalheira, é tanta mentirada, é tanta zombaria que se escuta, que as pessoas, elas muitas vezes, elas acabam colocando tudo num pacote só, como se tudo fosse igual. Eu costumo dizer assim, porque tem muito pastor enganador. É verdade. Vou dizer uma coisa para você, existem bons médicos e maus médicos, existem bons engenheiros e maus engenheiros, existem bons pedreiros e maus pedreiros, existem boas pessoas e más pessoas em todas as áreas da vida. A diferença é que quando a gente olha para o crivo, a palavra pastor ou para a igreja,
nós já queremos que seja perfeito. E as pessoas não são perfeitas. Por isso, nossos recursos devem ser espirituais, nossos recursos devem ser palavras e nossos recursos devem vir do céu. Para isso, temos que aprender a ouvir e entender, ter discernimento aquilo que vem de Deus. Olha o que aconteceu com o profeta Elias. O capítulo 19, versículo 1 fala assim: E Acabe fez saber Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro para Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, o profeta Elias, se levantou para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi para um deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, pediu ali no seu ânimo, ele disse, no seu ânimo pediu a morte, disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Bom, esse texto relata que o profeta Elias, ele havia vencido todos os profetas mentirosos, todos os profetas que profetizavam para um demônio. E quando eles profetizavam para um demônio, o Elias fez um desafio com ele, dizendo: olha, quem é de Deus, Deus vai responder. Se o Deus que vocês creem responder, então eu me rendo ao Deus de vocês. Agora, se o meu Deus é o Deus único e verdadeiro, vocês verão o fogo descer do céu. E ali naquele dia foram 850 profetas que caíram. 400 de Baal e 450 de Azerá, de poste ídolo. Foram 800 homens a fio da espada morto. Elias não teve receio de enfrentar tamanho inimigo. Elias não teve dificuldade alguma para enfrentar tantas pessoas com essa convicção. Apesar de que, olhando para os dias atuais, não está muito diferente. As pessoas estão, muitas vezes, literalmente contra tudo e contra todos, até nas coisas mais simples. Até o português estão tentando mudar e dizendo que estão certos, e isso e aquilo. São 850 demônios que estavam ali atrapalhando o povo de Deus, ensinando coisas erradas em Israel. Só que quando o profeta Elias se levanta, ele vai no nome do Senhor. Ele chega a dizer: Senhor, mostra que o Senhor é Deus de Israel. E desce fogo aqui agora. E Deus desceu fogo naquele lugar. Enquanto os profetas de Baal, eles se cortavam, faziam pactos, derramavam sangue para tentar fazer o demônio responder. O demônio não responde. O demônio é mentiroso. Tem pessoas que estão assim, tentando, para poder aliviar suas dores, procuram demônios, procuram entidades, procuram feitiços, procuram simpatias para tentar aliviar a dor. Procuram pessoas mortas. Como assim, pastor? Sim, pessoas mortas, pessoas que partiram, ela vai procurar. Isso é tudo mentira. Mas eu falei, pastor, a pessoa sabia tudinho. É demônio. É demônio. Quem partiu não volta mais. Então note que, apesar de Elias ter tido grande êxito na vida, a Bíblia fala que esse homem orou a Deus e disse: Senhor, que não caia uma gota de chuva, nem orvalho, até que eu volte a orar e o Senhor derrame chuva novamente nessa terra. E Deus então ouve a sua oração. Não cai uma gota d'água por 3 anos e 6 meses. Você acredita que esse homem é um vencedor? Eu não tenho dúvida. O Elias é um vencedor. O Elias é um homem de grande, que eu posso dizer para você, um homem que nós devemos olhar para ele e falar: puxa, esse homem é um vencedor. Ele entrou na casa de uma mulher que não tinha nada em casa, e ali houve prosperidade. Quanta coisa Deus já usou você
Você já lutou pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus irmãos. Você já lutou por tanta gente na igreja. Você, quando o tempo que você era diácono, lembra que chamava você de diácono? Chamava você de obreiro? Lembra? Até você que já pregou. Lembra quantas pessoas, olha irmão, obrigado por aquela palavra, ô irmã, graças a Deus, aquela palavra, Deus me deu uma revelação e graças a Deus eu tive vitória. Quanta coisa você já venceu, quanta coisa você já pôde ver, por exemplo, na sua casa, o prazer, você que já teve essa alegria de ver seu marido descendo as águas, saber que está deixando ali a velha criatura, a bebida, o adultério, a prostituição, deixando ali a mentira, deixando ali nas águas do batismo o velho homem, sepultando aquela vida pecaminosa. E agora a senhora está triste, está desanimada. Não sei o que eu faço mais. Estou nem aí mais, sabe, pastor? Olha o que está escrito nesse texto. Elias venceu tantos inimigos, mas quando houve um ataque do inferno, porque existem ataques que acontecem em nossa volta, porque o ataque direto, você tem que estar preparado. Há momentos que o demônio vai tentar você ao extremo. E é o que aconteceu com Elias. Na hora que a Jezabel disse assim, fale para ele, avise ele, porque eu vou fazer a mesma coisa que aconteceu com os profetas do demônio que eu tinha. A afronta é para te deixar amedrontado. E essa afronta, muitas vezes, ao invés de fazer você levantar novamente e lutar, você acaba desistindo. E eu vou dizer para você, desistir não é o caminho. Você pode ter percas na vida, você pode ter derrotas na vida, mas você não pode desistir. Porque a única maneira de você não sair-se vencedor numa batalha é você acabar se entregando. Aí, infelizmente, você não vai ter como vencer. Nem mesmo o próprio Deus pode mudar a tua história se você não quer, se você se entregou. É igual uma pessoa. Eu já tive, por exemplo, uma pessoa que conheço, muito próxima, com um câncer. E dizia, não, tá tudo certo. Deus está comigo, em nome de Jesus. Você vê a pessoa brigando com aquele câncer, você vê a pessoa brigando com aquele problema. Pessoa que está ali perdendo parte do corpo. O médico tem que fazer cirurgias, cada cirurgia arranca um pedaço do corpo da pessoa para arrancar a raiz do câncer. E a pessoa está sorrindo, dizendo, eu vou vencer em nome de Jesus. Há dias, claro, há dias difíceis, há dias mais tenebrosos, mas aquela pessoa está vencendo. Você anda muito triste, né? Vá num asilo, veja lá a realidade dos vovozinhos abandonados. A senhora, a vovó que está triste, eu estou largada, seus filhos te visitam, estão sempre com você. Mas vá num lugar onde as pessoas ficam abandonadas, sem família. Vá no hospital do câncer, vá lá. Veja pessoas que estão à beira da morte, escutando o doutor, não tem o que fazer. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 semana e você vai partir. Não há, segundo a medicina, não há o que ser feito. Veja como o fim trágico de algumas pessoas realmente realçam para você ver como você está bem. Porque quando o problema é emocional, sentimental, é tratável de maneira fácil, é só você se levantar. Pastor, para o senhor falar isso para mim é fácil. Quer ver? A Bíblia fala em Josué, capítulo 1, que depois da morte de Moisés, o Josué ficou muito triste, contristado, arruinado ali, cabeça baixa, passou 30 dias. Aí Deus chama ele e falou, ô Josué, levanta a tua cabeça, homem, levanta-te. Do mesmo jeito que Moisés era usado por mim, eu vou usar você também. Seja forte, seja valente. Não é fácil, nenhuma perca é boa na vida, nenhuma. Você vai brincar de futebol de botão com seu filho, você não quer perder. Nenhuma perca na vida é boa. Mas perder de vez em quando não quer dizer que você é um derrotado. Agora, quando Deus fala com Josué, Josué se levanta.
Ele se postura, ele fala, não, eu vou me levantar, se tornou um grande líder. Josué se tornou um grande líder. Uma das frases mais recitadas, o versículo mais recitado que veio da boca de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O homem que estava prostrado diante dos seus joelhos, chorando igual uma criança. Quando eu digo isso, não é para poder zombar do Josué, é para mostrar para você que tem dias difíceis. Mas os dias difíceis não podem definir quem você é. Os dias difíceis não são o fim, não acabou. Só que Elias, quando escuta toda essa maldade que essa mulher do diabo está se levantando contra o profeta de Israel, Elias. Porque se você parar para pensar, tem pessoas que você não espera isso. O rei e a rainha, no caso, o Acabe e Jezabel, eles deveriam levar a palavra de Deus. Eles por dever, porque imagine uma sociedade, um povo onde o Deus não é o Senhor, onde as pessoas fazem o que querem. E é o que estão tentando fazer conosco, enfiar goela abaixo muitas coisas. Não estou, mais uma vez, o viés dessas palavras não são políticos, mas esses políticos chamados Acabe e Jezabel, eles deveriam levar essa nação a servir ao Senhor. Lembre-se que o próprio Deus estava contra as práticas do rei Acabe. Eles eram os majoritários, eles eram os líderes dessa sociedade em Israel, pensando na parte norte, mas, em contrapartida, eles não levavam Deus para o povo, levavam eles para os feitiços. Olha que comparativo, olha que comparativo. Nesses dias eles matavam crianças, nesses dias queimavam crianças a um demônio chamado Moloque, com a intenção de serem férteis, faziam orgias em praças públicas. Imagine que situação Israel vivia. Israel, menina dos olhos de Deus, Israel, povo do Senhor, aprendendo a idolatria dos demônios que a Jezabel adorava. Então veja que o confronto contra o sistema sempre existiu. O sistema muitas vezes vai sempre tentar mostrar uma coisinha boa para poder destruir a ideologia de quem anda com Jesus Cristo. Ideologia são os meus ideais em Cristo, não pode ser abalado pelos problemas dos dias atuais. Só que às vezes nós temos esses baques, como teve o profeta Elias. Pastor, eu já lutei tanto, já fiz tanto. O Elias olha para o Senhor, ele deixa ali, veja que uma pessoa que está se afastando, preste atenção que eu vou te falar agora, que isso aqui é muito sério. Uma pessoa que está afastando-se de Deus, ela quer ficar sozinha. Ela se afasta, não quer ir para a igreja, não quer falar com o pastor, não quer mais falar com a esposa, não quer falar mais com o marido, não quer falar mais com os pais, ignora tudo e todos, deixa os amigos de lado, quer ficar sozinho consigo mesmo, não tem ninguém mais perto dessa pessoa. Olha o cenário depressivo, angustiante que uma pessoa pode chegar quando se afasta de Deus. Quando Elias se afasta, ele começa até a fazer suas orações dizendo: Senhor, eu quero morrer. Ele não está doente, ele não está com nenhum problema financeiro, pelo contrário, o Elias, ele sempre que tinha dificuldade, Deus sempre prosperava o caminho dele. Deus deu um rio, um ribeiro só para ele. Deus mandava todo dia um corvo trazer para ele. O corvo trazia pão e carne para ele comer. Pão e carne assado, eu acho que era até fraldinha, picanha, não sei. Mas ele vivia bem, Deus sempre sustentou bem o Elias. Agora, de verdade, do fundo do meu coração vou te fazer quando leio isso aqui me chama a atenção. Ele chegou um dia que ele preferiu desistir. Então, quando se fala em desistir, não é uma obrigação, ninguém te obriga a desistir, ninguém te obriga a parar, ninguém te obriga a você pensar como você está pensando. É uma questão de escolha.
É uma escolha sua. Ah, pastor, mas o demônio está ali. Sim, o demônio está perturbando ele aqui através de Jezabel. Mas ele decidiu se entregar. Decida agora, em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo, em nome de Jesus Cristo. Levanta. Coloque um sorriso no teu rosto. Coloque a fé no coração. Deus, eu vou ver minha família se converter. Ah, pastor, minha filha, não tem o que fazer. Ela se perdeu, ela nem fala comigo, pastor. Ih, pastor, meu filho não quer nem papo comigo. Ele disse que eu estraguei a vida dele. Eu vou dizer para você com todas as letras, levante com fé, como Josué disse. Josué, quando falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele não falou isso conferindo com a intenção de que todos entendessem que ele serviria a Deus e toda a família servia junto. Ele disse com a fé, dizendo, minha casa, eu não sei vocês, eu não sei o que vocês pensam, o que vocês vão fazer, mas na minha casa aqui nós vamos buscar a Deus. Ele falou pela fé. Você precisa voltar a falar pela fé. Deus, o Senhor vai restaurar meu casamento. O Senhor vai restaurar o meu trabalho, minha fonte de renda. Eu vou voltar a ter alegria, eu vou voltar a ter prazer de trabalhar. Você não quer trabalhar mais. Você só quer ficar recostado, só quer ficar aí pelos cantos. Olha o que esse texto fala. Ele pediu a morte a Deus. Ele se afasta, ele se isola e, para piorar, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Isso aqui me chama a atenção. Quando uma pessoa está desanimada, ela não tem vontade de fazer nada. Ela não tem vontade de melhorar os caminhos dela, né? Não quer, no caso, pastoral, alguém que faça a obra de Deus. A pessoa não quer mais ler a Bíblia, ela não quer mais orar, ela não quer mais lutar pelas famílias, ela não quer mais fazer visita, ela não quer atender as pessoas. Ela não quer conversar, não quer ganhar tempo, parando 2, 3 horas conversando com a pessoa, atendendo, falando de Jesus, ensinando. Só que quando chega um momento que o anjo vem e bate no ombro dele assim, viu? Deus mandou vir aqui para alegrar você, cara. Ô Elias, você está muito desanimado, meu amigo. Deixa eu falar uma coisa para você. Aí diz assim, ó. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu, bebeu e tornou a deitar-se. Às vezes, mesmo quando você até tenta voltar, ainda vai ter esse sentimento, essa depressão. A depressão é tido como uma tristeza muito profunda, que a pessoa não vê alegria em nada. Veja que ele até comeu, ele bebeu, ele até se alimentou ali, se fortaleceu, só que é aquele velho ditado, é comer, beber e dormir. Tem gente que não tem vontade de crescer, de melhorar os caminhos. Ah, pastor, tá difícil a vida financeira, mas só quer pensar em comer e dormir. E eu não digo no sentido, você está trabalhando, você está se esforçando, mas eu digo no sentido do coração. Tua vontade não é trabalhar, tua vontade é dormir. Tua vontade não é buscar Deus, tua vontade é pedir a conta e sumir, desistir de tudo, abandonar tudo. Ainda que você tenha, né, aquele fôlego para, né, tentar respirar, você volta a dormir espiritualmente de novo. E por fim, e o anjo do Senhor tornou segunda vez, eu digo mais uma vez, em nome de Jesus você vai se levantar. Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Aí o que aconteceu? Levantou-se, pois, comeu, bebeu e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O que eu quero que você compreenda agora? Quando o Elias foi despertado, ele não quis a primeiro momento se levantar. Mas na segunda palavra, naquela insistência do Senhor com aquela palavra através do anjo, ele comeu mais uma vez. A Bíblia fala que nós temos que nos alimentar do pão celestial. A Bíblia fala, o Senhor é o Pai que não nos deixa faltar o pão de cada dia. E o pão que nós precisamos não é só o que enche o ventre, mas também o que alimenta a alma. O pão de cada dia. Nunca vai faltar palavra. Sempre você vai ter recurso em Deus para se levantar. Mas
preste atenção que o anjo, mais uma vez, será que essa palavra que eu estou ministrando para você agora não é um segundo toque? Você está percebendo que você precisa se levantar, senão a coisa vai se destruir? Agora a pergunta que eu faço para você. Quando ele comeu da palavra, se alimentou do céu, a Bíblia fala que aquela comida trouxe força para mais 40 dias. É como um combustível de um carro. Você enche o tanque, há uma quilometragem para andar. Quando chega naquela quilometragem, você tem que encher de novo o tanque. Agora, quando você está esvaziando esse tanque, você tem que ter esse entendimento, eu vou ter que encher de novo. A fé é assim. Você vai ter que estar sempre abastecendo o seu coração de palavra. Por que você está desanimado? Porque você não está buscando a Deus. Você desprezou as coisas de Deus. Então, peça a Deus agora, nessa oração, que você seja livre dessas crises de ansiedade, dessa depressão, dessa tristeza profunda. Porque se você comeu desta palavra, você vai se levantar. E vai ter força 40 dias somente desse alimento, dessa oração. 40 dias para você se levantar. E cada dia, se nesses 40 dias você for se alimentando, você nunca mais vai desanimar na tua vida. Eu espero que essa palavra tenha lhe ajudado. Nunca se esqueça, desistir não é o caminho. Desistir não é para você. Levante-se em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido e amado, eu venho ao Senhor, ó Deus, sabendo quão grande número de pessoas estão passando por esse desânimo na alma, pensando em desistir, pensando na morte, pensando em abandonar a família, pensando, Jesus, em tantas coisas. E o Senhor tem feito tanto, meu Pai, para que essa pessoa seja livre, para que essa pessoa alcance do Senhor a salvação, para que essa pessoa alcance a tua vontade. Porém, existe um demônio que perturba essa pessoa. O demônio, assim como perturbava Jezabel, assim como Jezabel perturbava o povo. Meu Deus, quebra esse demônio agora. Faça que esse demônio caia por terra agora. Em nome de Jesus Cristo, eu estou determinando que este espírito de ansiedade, essa crise de ansiedade, essa pessoa chega a suar frio, ela sente calafrios, ela soa na palma da mão. Eu digo, sai espírito da ansiedade, espírito do inferno, em nome de Jesus. Eu digo que eu arranco esta pessoa da tua mão, maldito. Em nome de Jesus, solte esta pessoa, essa depressão, essa tristeza, essa angústia, saia, vá embora. Eu estou exigindo em nome de Jesus. Meu Deus, tem pessoas que estão tristes, que estão se sentindo arruinadas por causa do financeiro. Há uma tristeza porque as contas chegam e ela não tem condições de trabalhar e pagar. Meu Deus, em nome de Jesus, essa pessoa que não pode levantar-se, essa pessoa que está acamada, uma enfermidade que não deixa essa pessoa viver normalmente, ela não pode nem caminhar mais. Jesus, entra agora com teu poder, meu Deus, na mente dessa pessoa, meu Pai, nesta cabeça que está, meu Pai, abrigando ali um nódulo, uma massa que está crescendo, alterando o humor dessa pessoa. Essa pessoa vive triste. Jesus, passa com teu poder agora e desfaça essa obra do inferno, essa tristeza, essa angústia. Em nome de Jesus Cristo, nós dizemos doenças físicas, emocionais, espirituais, nós dizemos saia, vá embora e não volte nunca mais, em nome de Jesus. Pai, coloque nestas águas a tua unção, para que todos que delas beberem sejam livres, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Beba comigo desta água, em nome de Jesus.